Olá, tudo bom? Eu sou o professor Paulo Jorge e mais uma vez estou aqui com você, aluno da nossa rede municipal, sim, aluno das nossas escolas municipais, portanto aqui de Caruaru. E deixa eu lhe dizer algo, com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção, nós temos buscado a cada semana, a cada momento, ficar mais próximo de você, para garantir uma coisa que é muito especial. E sabe o que é especial? Muitas coisas, talvez você vai nos dizer, é verdade. Mas tem uma coisa que também é especial, que não pode ficar de fora, a educação. O processo de aprender, da aprendizagem, de conhecer, de ensinar também. Que pena que esse processo hoje não pode acontecer como vinha acontecendo há tantos anos e que nós gostávamos. Estarmos juntos na mesma sala, dividindo o mesmo espaço, se divertindo na hora do intervalo, lanchando juntos, vendo a professora, o professor bem perto da gente. Não é mais assim. E nós já sabemos o motivo, esta pandemia. Mas vai passar. Enquanto não passa, porque estamos aguardando bons resultados aí, nós temos essa oportunidade como a de hoje, de estarmos juntos, você com o seu material, que certamente você recebeu da sua escola, dos seus professores e gestores, nós aqui através da TV, no YouTube, para ficarmos bem próximo a você e buscar fazer aquilo que, como dizia há pouco, é bem especial. Continuar o nosso processo de escolarização, de estudos. Porque estudar, como já disse um autor, é semelhante ao ato de comer e de dormir. Ninguém faz isso por outra pessoa. A mesma coisa é estudar. Ninguém pode estudar por mim. Eu não posso estudar por outra pessoa. Mas que bom que a gente não está fazendo isso hoje aqui por ninguém. Mas você e eu estamos aqui juntos para que também juntos possamos construir, possamos continuar refletindo coisas que são tão importantes para o ensino religioso, que já tivemos a oportunidade de conversar tantas outras vezes. É tão importante quanto as outras disciplinas. Que tal? Está preparado? Vamos juntos para mais esta aula? Então, eu faço um convite a você. Você pode pegar o seu caderno de atividades que você recebeu, o caderno número 3. Abre lá, ensino religioso. E eu estou falando para os alunos do ensino religioso, eu sei, e de modo mais especial ainda para os estudantes do 6º ano, tá certo? Se você é do 7º, do 8º, ou quem sabe do 9º, e quiser acompanhar, sem nenhum problema, claro que pode. Nunca é demais conhecer, mas tem um dever maior os estudantes do 6º ano. Por isso, pega o seu caderno, lápis, caneta, caderno se for o caso, enfim, e se aproxima, fica conosco nesses próximos minutos, porque nós vamos tratar aquilo que na última aula nós já vimos conversando, o mito, a linguagem e sentimentos humanos. 2, porque nós já começamos, recorda, a conversar sobre isso na aula passada, na aula anterior. Então, caderno na mão, lápis, olhos, ouvidos atentos e vamos lá, com você, aluno do 6º ano. Assim como na última aula eu coloquei uma imagem aqui que talvez você já tenha visto em algum lugar, ou não também. Se não, nunca viu, sem problema. Se já viu, e aí, recorda do que se trata? Na verdade, é uma cena que a gente encontra nos sites de busca, é verdade, que faz referência a um dos mitos, de tantos mitos que nós conhecemos, escutamos falar, ou que vamos ainda escutar falar, que tem a ver com realidades nossas, do dia a dia, mesmo sendo mitos, narrativas antiquíssimas, né? De muitos e muitos anos atrás. Mas só para dizer que isso aqui é uma cena, portanto, de um dos mitos. E que mito é esse? Você aí de casa sabe, se não tem problema. Eu vou dizer agora. Não vou narrar o mito, mas já vou fazer logo um convite. Não perca tempo.
Quando terminar essa aula, no finalzinho do dia, vai lá, corre na internet, se você tiver a oportunidade, entre os amigos, troca uma ideia com os professores para saber que mito é esse aqui representado, portanto, o mito de Pandora e Prometeu. Estranhos o nome, né? Vou repetir. O mito de Pandora e Prometeu. Vale muito a pena conhecer. E tem muito a ver com histórias outras que a gente já escutou e nem sabia que a origem, na verdade, vinha desse mito aqui. Mas eu não vou falar sobre este mito, apenas fazer um convite para que depois você possa pesquisar, para que depois você possa conhecer um pouco mais, até para entender um pouco melhor sobre esse universo mitológico, que a gente, de certo modo, vai tocar só em um pedacinho aqui agora, porque tem muita coisa à frente para conversar sobre os mitos, mitos que têm tudo a ver com a questão religiosa, que tem a ver com o jeito das religiões, das expressões religiosas encararem o mundo e compreenderem a vida também. Lembra da nossa última aula, quando a gente falava de alguns mitos fundantes e que nós conhecemos bastante, que nos ajuda a entender, por exemplo, quem é o ser humano, o homem e a mulher, por que ele nasceu, como chegou a esse mundo, né? Enfim, só alguns exemplos, como esse outro, que aqui eu já vou antecipar. Esse mito que nós apresentamos aqui, que você certamente vai pesquisar, vem falar sobre uma questão que a gente sempre se questiona. Que certamente você já se perguntou, que tem a ver com a questão do bem e do mal. Como surgiu o bem? Como surgiu o mal? Olha aí, para muitos, a explicação vem quando se tem a oportunidade de conhecer esse mito aí. Bom, mas vamos seguir. Você pode pegar, inclusive, e acompanhar no seu caderno a mesma leitura que aqui está posta, tá bom? Vamos lá. O mito se diferencia de outras linguagens, tais como lendas e contos. Então, só para recordar, quando a gente conhece um mito, quando a gente vai ler um mito, alguém nos conta, não é como uma lenda, não é um conto, não é uma história que foi inventada por... Não, né? Tem algo de diferente, como nós vamos conhecer hoje. E por que se diferencia dessas outras linguagens? Porque está estritamente vinculado às explicações primeiras. Olha que interessante. Os mitos nos ajudam a pensar, nos ajudam a explicar situações remotas, antigas, primeiras, não é? Que a gente muitas vezes busca, inclusive, resposta a tantas questões. E quando vamos lá escavacando, buscando, querendo conhecer, chegam essas realidades mitológicas que nos ajudam a explicar questões que ainda hoje a gente quer conhecer, fica curioso e gostaria de saber. Os mitos ainda apresentam, olha aqui porque tem a ver com esse religioso, apresenta então um caráter religioso, instaurador de explicações satisfatórias para determinada cultura ou tradição religiosa, com relação à origem do mundo, do ser humano, do bem e do mal, entre outros. Vamos traduzir isso, vamos falar mais simples. De outra forma, os mitos ajudam, sendo como que explicação para dilemas, para situações, coisas que acontecem na vida e no dia a dia que a gente não encontra resposta em qualquer lugar. Sejam questões do bem, do mal, a origem do mundo, a origem do ser humano, como nós já conversamos também. Beleza? Podemos seguir? Então, vamos lá. Seguindo aqui comigo. Os mitos referem-se aos acontecimentos, como já disse, primeiros, lá originantes, né? São histórias consideradas sagradas. Por isso, revelam um mistério, tendo como personagens centrais seres divinos, portanto, divindades. E eles narram as ações dos seres divinos no princípio de tudo. Existem muitos mitos, é verdade, que falam sobre essas realidades que nós sempre, melhor dizendo, costumamos buscar, costumamos saber. Mas sempre resumindo também, não é? Nós temos como que nos mitos, nas narrações mitológicas, portanto, a intervenção de deuses no ser humano, na vida, no cosmos, na natureza, tá?
Sempre ao ler um mito, você vai reconhecer esses elementos aí. E a importância deles? Vamos conhecer aqui lendo comigo? A importância deles está na atribuição de que os fatos realmente ocorrem e permanentemente se mantêm na memória de forma significativa. Conservam a verdadeira história, a história da condição humana, do jeito de viver do ser humano. Nos mitos, que está em destaque aqui, podem-se reencontrar os princípios e os paradigmas da conduta humana. Quem disse isso é um autor que escreve um livro bem bacana, que muitos dos professores de vocês que trabalham no ensino religioso certamente já conhecem. E quem sabe você já viu alguma coisa do tipo também, né? Chamado o profano e o sagrado. Então, olha que interessante, né? Parece-nos que os mitos, e isso a gente experimenta na vida, sobretudo quando começa a ter acesso aos mitos, a gente começa a perceber que os mitos, eles meio que vão, de certo modo, dando uma cor, ou quando a gente vai vivendo, parece que na nossa vida, parece que na forma com que a vida vai se dando, no nosso dia a dia, sem a gente se programar, meio que vão se repetindo situações ou os mitos fundantes de histórias e de realidades tantas da nossa vida. É bem interessante. Você vai ver quando começar a conhecer os mitos, se você não vai ver, de certo modo, realidades que têm muito a ver com esses tais mitos aí também. Tem um autor que apresenta vários elementos, como está aqui posto, que nos ajuda a compreender um pouquinho os mitos, né? São vários pontos. Eu apresento apenas 2 aqui. Acompanha, portanto, aí comigo. O mito, primeiro, diz que é um bem do grupo, né? Olha que interessante. Já pensou nisso? E tem tanta gente que não fala de mito, não é verdade? Às vezes diz assim, fulano é um mito, como se fosse um personagem, né, inacessível, um deus, uma divindade. Na linguagem mítica, trazendo isso para os mitos, para os mitos, melhor dizendo, de certo modo, sim, como já vimos, os mitos são formados e compostos por intervenções de seres divinos, que criam as realidades, que interferem, enfim, né? Mas a gente fala às vezes no dia a dia, chamando um aqui e acolá de mito, etc e tal, mas não se apropria, na verdade, dos verdadeiros mitos que nós deveríamos conhecer e que tem a ver com as questões religiosas também. Que é, como está exposto aqui, um bem do grupo, da comunidade, das pessoas da humanidade. O mito nasce, circula e interpreta o que de mais íntimo há na organização e na forma de viver de um povo. Olha que interessante, não é? A forma de viver da gente, se nós olharmos bem, se nós olharmos com as lentes, né, dos mitos, nós vamos perceber que tem muito dos aspectos mitológicos, dos mitos que nos ajudam a entender realidades presentes na nossa vida, na nossa cotidianidade, ajudando a gente a entender os processos dos quais nós fazemos parte na vida, na sociedade. Depois, uma outra característica, ele possui força que leva à ação e dá sentido a determinadas práticas e comportamentos. Olha que interessante isso também. Interfere muito na forma de viver de muitas pessoas, de muita gente. Então, tá bom até aqui? Vamos caminhar mais um pouco? Pois bem, olha só, para a gente já meio que encerrando, é claro que tem muitas coisas ainda que se fala sobre o mito. Inclusive, você pode realizar pesquisas, inclusive o seu caderno tem mais informações, né? Leia lá e responda às atividades propostas, ok? Mas para a gente encerrar, olha, nesse sentido, os mitos não se restringem a narrar a origem do universo do ser humano. Como surgiu o universo? E o ser humano, como foi que chegou ao mundo, o homem e a mulher? Os mitos vão ajudar a explicar isso. Não, é muito mais. Existem aqueles mitos que se referem ao surgimento do mal, à superação do mal, à morte, ao amor, às doenças. Dá só um exemplo aqui, quando fala dos mitos que falam um pouco dos amores, né? Você já escutou aquelas pessoas que, quando estão apaixonadas, dizem assim, eu encontrei minha cara metade. E que história de cara metade é essa? E existe cara pela metade que tem que encontrar outra perfeita para se encaixar?
Isso tem uma dimensão mítica por trás. Tem um mito que ajuda a gente a entender por que as pessoas hoje dizem que estão à procura de sua cara metade. Olha que interessante. Bom, mas existem mitos para falar de amores, da origem do mal, como já vimos, para explicar a guerra. Que mais? As doenças, a velhice, ao trabalho, ao poder, entre outras tantas coisas. Por exemplo, com relação à origem do mal, como eu falei no início deste nosso encontro, pode-se citar o mito grego de Pandora e Prometeu. Comecei e vou concluir dizendo, essa fica uma pesquisa para você realizar, conhecer esse mito que vale muito a pena. Bom, estamos encerrando por aqui e eu agradeço muito porque você esteve conosco até esse momento. Em breve a gente volta a se encontrar, tá bom? Abraço, tchau!